Bom dia, mais um dia de café com Cristo. É mais que vencedor a gente poder levantar da nossa cama, né? Falar com Deus. Vamos aguardar aí. Bom dia, Má, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, mãe. Seja bem-vinda. Bom, vamos lá, vamos falar de Jesus, vamos falar de aprendizado, vamos falar de crescimento espiritual, né? Nessa manhã que Deus nos concedeu, eu tenho uma passagem para ler, quero já ler porque ela é um pouquinho extensa, e ela é uma passagem muito interessante, eu espero que faça sentido para você. Que realmente você venha ter um despertar nessa manhã com essa passagem. O que eu vou ler, ele está no Evangelho de João, e é o João 5, nós vamos ler até o versículo 7, do 1 ao 7. No título da minha mensagem, chama Jesus em Jerusalém, cura de um enfermo no tanque de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Até aqui. Vamos lá. Aqui havia essa história, ela é uma história muito interessante porque vai falar de um tipo de pessoa. Esse homem, esse paralítico de 38 anos, ele representa para nós nos dias de hoje um tipo de pessoa. E que tipo de pessoa é essa? Vamos lá. Ele estava ali naquela condição há 38 anos. E no meu entendimento, essas pessoas elas ficavam esperando um passe de mágica, né? Elas ficavam esperando naquele tanque, elas ficavam esperando o movimento das águas, e quando movimentassem as águas, o primeiro que pulasse lá dentro no momento que as águas se movimentavam, saía curado. E eu fico imaginando a história desse homem, gente. Não foram 38 dias, não foram 38 meses, foram 38 anos olhando esse movimento das águas todos os dias. E aqui eu já quero que você tire a primeira lição. Quantos anos você olhando uma situação na sua frente e você não fazendo nada? Quantas vezes nós estamos diante de uma situação já há um certo tempo, olhando para essa situação e nós não conseguimos fazer nada? E esse homem, ele viu muitas pessoas serem curadas. Eles viram muitas pessoas sendo beneficiadas pelo movimento das águas, pelo aquilo que eles acreditavam. Aquele homem acreditava fielmente que a cura dele estava de frente para ele, muito próxima. Que a cura dele estava de frente para ele. Quantas vezes a gente está diante da nossa cura? Quantas vezes a gente está diante da solução do nosso problema? Ela está tão próxima, mas a gente está como esse paralítico. A gente está sentado, observando. Esse homem passou 38 anos sentado, observando. Ele viu a vida dele passar, sentada e observando. Observando as pessoas progredirem, observando as pessoas saírem dali curadas. E aqui eu já quero te trazer mais uma provocação. Até quando você vai ficar vendo as pessoas indo para um próximo nível?
as pessoas alcançando os objetivos, as pessoas realizando os sonhos e você sentada observando. Porque muitas vezes a gente escolhe esse lugar de sentar e observar. A gente está paralítico, tem uma situação que nos paralisa, tem uma situação que não deixa a gente avançar e a gente não consegue fazer sequer um movimento na direção de algo melhor. A gente não consegue sair daquela situação. Grande multidão de enfermos. Eu quero ler a respeito desse termo. O Senhor Jesus subiu a Jerusalém no período de uma festa judaica, não simplesmente para participar da comemoração, e sim para ir ao encontro da multidão de sofridos que se reclinava em volta do tanque de Betesda. Ali se aglomeravam doentes e inválidos que alimentavam a crença de que na agitação daquelas águas poderiam ser curados. A gente precisa entender que para nós sermos curados precisa de um movimento nosso. E esse paralítico de 38 anos, ele não conseguia fazer esse movimento. Ele estava paralisado dentro de uma enfermidade, mas a pior paralisia que pode acontecer na vida de uma pessoa é a paralisia mental. Muito além da paralisia corporal, física, a mental é a pior que nós possamos viver. Quantas vezes nós estamos aprisionados em paralisias mentais, em situações, em problemas, anos a fio nos arrastando, em paralisias mentais. Vou além, em paralisias emocionais. A paralisia física, e a gente tem muitos exemplos disso, são pessoas que acabam superando ela de alguma forma. Você pode perceber que muitas vão para o esporte. Elas acabam desenvolvendo algum esporte, elas acabam sendo bem-sucedidas no esporte. E por que eu falo isso? Porque a gente tem N exemplos sobre isso. Mas por que elas conseguem se destacar de certa maneira no esporte? Mesmo com algum tipo de paralisia, mesmo com algum tipo de deficiência. Porque essa mente não é paralítica. Essa mente, ela não sofre de paralisia nenhuma. Essas emoções, elas não estão condicionadas à situação que a pessoa está vivendo. Essas pessoas, elas não condicionam a emoção ao estado físico que elas estão vivendo. Elas não condicionam a mente delas ao estado físico pela qual elas estão presas. E por que eu tô falando isso? Porque uma mente que está paralítica é uma mente que faz com que o teu corpo, com que você não saia do lugar, que você não consiga buscar mudança para tua vida. Independente de objetivo que você esteja. Se a sua mente estiver paralisada, se a sua mente estiver sofrendo uma paralisia, você não vai conseguir sair do lugar onde você está. Você vai ficar anos como esse paralítico ficou, porque a maior paralisia dele não estava no corpo, mas estava na mente dele. Porque se ele esperasse, por que ele dependia de esperar um anjo? E vocês vão entender porque eu vou chegar nessa parte. Ele esperava 38 anos alguém jogar ele lá dentro, porque ele por si só ele não conseguia. Quantas vezes eu e você fica vivendo situações esperando alguém fazer algo por nós? Deixa eu te falar uma coisa. Ei, vem bem pertinho aqui, ó. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém. Ninguém faz nada pela gente. Quem faz alguma coisa pela gente é a gente mesma. Então esse homem, ele escolheu um lugar que hoje muitas pessoas escolhem. Que é ficar no lugar da vítima. Eu sou vítima do mundo. Esse homem, ele escolheu esse lugar. A mente dele, ela estava necrosada neste lugar. De que ele era uma vítima do mundo. Que todo mundo conseguia chegar no tanque menos ele. Que todo mundo seria curado menos ele. Que todas as situações não favoreciam ele. E o lugar de vítima é o pior lugar que eu e você possa ficar. Porque quando vítima a gente não consegue agir, porque a gente depende do outro. Quando a gente escolhe lugar de vítima do mundo, é porque é o mundo que o problema não sou eu.
É porque o problema é o fulano, o problema é o Beltrano, o problema é porque me veio isso, o problema é porque eu não tenho essa condição, o problema é porque eu não tenho tempo, o problema é porque eu não tenho dinheiro. E esse homem usou isso 38 anos. O problema é porque eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Qual é a situação que você está vivendo, que muitas vezes você está se colocando no lugar deste homem aqui? De que você olha para a situação e você fala, eu sou uma vítima. E a gente nem se reconhece como vítima. Esse é o pior de tudo da vítima. Ela não consegue enxergar que ela tem responsabilidade naquela situação. Ela não consegue. Ela coloca a culpa no outro. A vítima, ela sempre coloca a culpa nos outros ou nas situações. Na falta de recursos. Mas quando você abandonar essa paralisia mental que tem feito você ficar no lugar onde você está, você não consegue sair, você está paralisada emocionalmente nesses problemas, você está paralisada nessa situação, são anos vivendo essa situação e você não consegue mudar. Mas você não consegue mudar porque você está exatamente como esse paralítico, você está vendo a vida passar diante dos teus olhos e você não consegue fazer nada. Você não consegue sair desse lugar de vítima. Agora, quando você assume a autorresponsabilidade, espera aí, isso me sobreveio. O que eu vou fazer com o mal que fizeram comigo? O que eu vou fazer com a situação que eu estou vivendo agora? Eu escolho o posicionamento que eu quero ter. O único posicionamento que eu não quero ter na minha vida é sentar e bater palma para os outros que saem do tanque curados. Esse homem batia palma todo dia para alguém. Todo dia alguém saía curado daquele lugar e todo dia ele aplaudia a vida de alguém dando certo, a realização do sonho de alguém. Ele estava só na plateia. Até quando você vai assistir a sua vida da plateia? Até quando você vai ficar parada pensando nos seus problemas e você não vai reagir? E você não vai se arrastando, mas você vai. A Bíblia não fala. Mas esse homem deve ter se arrastado por um momento. Só que esse homem cansou. Foram 38 anos tentando sair dessa situação. E esse homem cansa. E quando ele cansa, e quando eu e você cansa diante de um problema muito difícil de resolver, a gente assume sem querer o lugar de vítima. Porque aquilo que eu não posso mudar, eu me acostumo. Aquilo que eu não posso fazer nada, eu me acomodo. Eu entro numa zona de conforto porque até as situações piores desse mundo, a gente vê isso acontecendo muito em relacionamento abusivo. Que as pessoas, elas ficam naquelas relações que são tóxicas, que fazem mal para elas e elas permanecem. E por que elas permanecem? Porque elas estão com uma paralisia mental, emocional. Elas não conseguem fazer nenhum movimento para sair daquela situação. Então o ser humano, ele acaba acostumando até com o que é ruim. Você deve estar vivendo um momento aí na sua vida, eu não sei, eu não preciso saber. Mas eu tenho certeza que às vezes você está vivendo um momento, passando um processo na tua vida, que a situação é ruim, mas você não tem forças de sair dela. Porque você já tentou de tudo. Mas você não tentou o principal. Você pode ter tentado de tudo. Você pode estar igual esse homem aqui, 38 anos, tentando sair dessa situação, dessa prisão emocional que muitas vezes você está vivendo, dessa paralisia emocional. São mágoas, sentimentos, rancor, que você não consegue se libertar. E você está presa, você está paralisada. O que é a paralisia? Não tem movimento. Você não consegue fazer um movimento para tirar isso de dentro de você. Mas tem uma solução. Eu vim falar para você nessa manhã que se você está vivendo uma paralisia mental ou emocional, tem uma solução. E essa solução, ela chega para esse homem. Jesus chega até esse lugar. O que você precisa para sair dessa paralisia emocional é de Jesus. Só Jesus pode tirar você dessa situação, porque você já cansou. Você já está desanimado. Você já não tem mais forças de sair por si só.
Você já preferiu assumir o lugar de vítima, se conformando com essa situação e falando, bom, vamos empurrando com a barriga. Porque a vítima, ela faz isso. Ela vai empurrando com a barriga até o dia que não der mais. O dia que não der mais, aí ela é obrigada a agir, aí ela é obrigada a fazer alguma coisa. Mas enquanto ela não é obrigada a agir, ela vai empurrando, ela vai administrando. E até quando você vai ficar administrando essa dor? A pior coisa que a gente pode fazer é tentar administrar uma dor. Ninguém fica administrando. Esse homem administrou essa dor por 38 anos e quando Jesus o vê? Jesus faz uma pergunta para ele e Jesus faz uma pergunta para você nessa manhã. Queres ficar são? Você quer ficar curada? Nessa manhã você quer ficar curada por Jesus? Você quer se libertar dessa prisão? Dessa prisão emocional, dessa paralisia mental? Tua mente está cauterizada nesse problema que você já não consegue nem ver mais solução para ele. Jesus chega hoje para mim e para você, assim como ele chegou para esse paralítico. E ele fala, Jesus vendo, ó, Jesus nos observa. Jesus nos observa a todo momento. Jesus está te vendo. Jesus está me vendo. Jesus sabe o que está passando aqui. Jesus sabe o que está passando aqui, em mim e em você. Jesus nos observa, ele observava esse homem. Tinha muito... outro dia, eu meditando nessa palavra, eu me perguntei, tinha muitos cegos lá. Tinha uma multidão de gente doente naquele lugar. Por que esse homem? Por que Jesus chegou para esse homem? O que esse homem tinha de diferente que não tinha nos outros cegos? Porque aqui em cima no versículo 3, tá assim, ó. Havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Por que que Jesus olha para esse homem de 38 anos e não cura outras pessoas? Havia algo de especial dentro daquele homem. Jesus se compadeceu dessa prisão emocional dele de 38 anos. Por que que Jesus escolhe ele ao invés de escolher tantos outros? Se eram uma grande multidão de gente doente, se era uma grande multidão de gente esperando a cura, por que que Jesus escolheu esse homem? Por que que ele não curou logo todos? Mas por quê? Porque esse homem tinha uma dor que só Jesus podia curar ele. Tem situações que você fala, nossa, Jesus não está fazendo isso por mim, porque Jesus não vai fazer aquilo que eu e você pode fazer. Jesus só vai entrar na minha e na tua vida para perguntar se a gente quer ser curado naquilo que eu e você já não podemos mais fazer nada. Jesus só vai chegar na vida de alguém quando ele vê que ela já tentou de tudo, que ela está cansada, que ela está desanimada, porque a Bíblia nos garante que ele fala: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E diante dessa multidão, Jesus observou esse homem. E quando Jesus nos observa, sabendo do que havia acontecido com a gente, porque Jesus sabe do que está acontecendo com a gente, ele pergunta hoje para mim e para você: queres ficar são? Você quer hoje ficar curada? Você quer hoje ficar sã? Você quer hoje ter alívio na sua alma? Você quer hoje ter refrigério? E olha que interessante que no versículo 7, Jesus faz essa pergunta para este enfermo, para esse paralítico há 38 anos. E olha a resposta dele para Jesus. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus está te perguntando se você quer ser curado. E você está respondendo Jesus com desculpas. Jesus não perguntou para esse homem se... Ele não pergunta nada disso para esse homem. Esse homem ainda reafirma que ele é a vítima para Jesus. Jesus vem com a solução e ele ainda se coloca no lugar de vítima. Isso aqui é uma síndrome.
Isso é uma síndrome. Chamar isso aqui de síndrome do tanque de Betesda. Do homem do tanque de Betesda. Sabe por quê? Porque Jesus chega com a cura e ele está distraído. Ele está tão acomodado naquela situação que ele não entende a pergunta que Jesus fez para ele. Ele dá uma justificativa. Ele dá um argumento para Jesus. Ele não fala assim, ó, sim ou não. Jesus pergunta para ele, quer exceção? E ele, não, mas é que quando, sabe o que é, Jesus? Chega mais perto. Sabe o que está acontecendo? É que quando movimenta as águas, eu não tenho ninguém para me pôr lá dentro, entendeu? Tipo, Jesus não perguntou nada disso para ele. Jesus só perguntou se ele queria ser curado. E Jesus está te perguntando hoje, você quer ser curada? Ah, Jesus, mas sabe o que é? Falaram mal de mim. Sabe o que é, Jesus? É que eu falo aqui na minha casa, mas ninguém me escuta. Sabe o que é, Jesus? É porque eu não tive sorte na vida. Jesus não quer saber nada disso. Jesus não está preocupado com a sua vidinha. Jesus está preocupado em chegar na tua vida e mudar e transformar a tua história. O que você viveu, Jesus não pode mudar mais nada. Jesus não está preocupado com o teu passado. Jesus não está preocupado com o que deu errado no seu passado. Ele não quer saber de nada disso. Para de ficar justificando para Jesus o seu passado. Ei, Jesus não pode mudar seu passado. E aí Jesus pergunta hoje para você, você quer sair dessa situação? Você quer ser curado? E você, mas sabe o que é, Jesus? Jesus, é o seguinte, a pessoa lá foi muito cruel comigo. É porque eu não tenho dinheiro, sabe, Jesus? Por isso que eu tô nessa situação, eu não tenho, porque se eu tivesse dinheiro, eu estaria numa vida melhor. Foi o que esse homem fez. Jesus pergunta para ele, tu queres ser curado? Tu queres exceção? E ele fala, não, Jesus, sabe o que é? Jesus, vem cá, deixa eu explicar uma coisa, o senhor não entendeu. Toda vez que eu tento ser curada ali nas águas, chega um na minha frente. Então, tipo, eu tô aqui há 38 anos, entende? Pô, Jesus não quer saber nada disso. Pô, Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Jesus sabe que você está aprisionada nessa situação há quanto tempo? Jesus já sabe disso, ele não quer mais desculpas. Ele não quer mais que você venha com conversinha do passado, e que o meu passado, e por que aconteceu isso, e por que aconteceu aquilo, por isso que eu tô nessa situação. Jesus não quer saber de nada disso. Jesus quer saber do agora. Agora você quer ser curado? Porque Jesus chegou hoje. Jesus chega hoje no tanque de Betesda da sua vida e pergunta pra você, você quer exceção? Agora a escolha é tua. Você vai dar mais uma desculpa para Jesus, igual você tem dado há anos para você nessa situação? Ou você vai falar só sim? Você consegue dar um sim para Jesus hoje? Jesus pergunta para você, quer exceção? Quer exceção? Quer sair curada hoje? Disso que você está vivendo, disso que você vive há anos? Eu não sei se o que você vive há anos. Mas Jesus está te perguntando, você quer sair curado? A resposta tem que ser só sim. Ah, mas Jesus... É sim. Mas o senhor não estava... É sim. Eu quero ser curada hoje. Eu quero que Jesus me cure hoje. Eu não quero passar 38 anos esperando uma cura que eu tô tentando fazer do meu jeito e não tá dando certo. Eu não quero continuar fazendo do meu jeito porque não tá dando certo. Eu quero ser curada hoje. Esse que tem que ser o nosso posicionamento, tem que gerar uma revolta dentro da gente. Esse homem não tinha uma revolta, 38 anos ali, ele não se revoltou nunca. Nunca ele teve um momento de revolta de falar, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não fico mais aqui. Eu não aceito essa situação pra mim. Tem que ter um movimento. Se não houver um movimento de revolta, de insatisfação dentro da gente não aceitar mais esse lugar de vítima, não aceitar ficar batendo palma para os outros, para as conquistas dos outros, e você nessa situação. Não é honrar dos outros conquistar, mas qual é a sua diferença dos outros? Você é filho, tão filho igual, tão filho amado de Deus igual aos outros. Mas é o lugar que você se encontra, é a posição que você assumiu para a tua vida, a posição de vítima. Se liberta disso hoje, pelo amor de Deus. Se liberta desse vitimismo
de que a vida foi cruel com você, de que as pessoas foram cruel. As pessoas são cruéis com a gente mesmo. Isso é normal. Ser humano. Ser humano é cruel. Ser humano, ele nos machuca, eles vão nos ferindo. Tá tudo bem. Só que eu não escolho mais ser vítima. Eu não escolho mais ser vítima. Eu quero que Jesus me cure hoje. E Jesus está dando essa opção para você de ser curado agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar nessa situação. Porque Jesus nem quis muito mimimi com ele. Simplesmente ele falou assim, ó. Jesus não falou, sério, filho? Nossa, sério, filho, que fizeram isso com você? Sério que faz 38 anos, então, que você tá nessa situação? Sério que você tenta pedir alguém para te ajudar e ninguém te ajuda? Porque quando te conseguem chegar perto, o outro pula na sua frente. Eu não acredito. É sério isso? Jesus não compadece de vítima. Jesus não questionou, Jesus não ficou lá lamentando com ele. Jesus simplesmente fala assim, ó, levanta-te, toma o teu leito e anda. Entra em ação. Entra em ação. O que eu vou fazer, Muriele? Jesus já colocou no seu coração o que você tem que fazer. Quando Jesus traz a cura para nós, Jesus já coloca a solução. Jesus não ficou se compadecendo dele, não. Porque Jesus já observava. Jesus não ficou compadecendo da desculpa que ele deu para Jesus. Jesus simplesmente falou assim, ó, meu filho, é o seguinte, levanta e anda. Jesus fala hoje para mim e para você, levanta e anda. Deixa as coisas velhas para trás, porque tudo ele vai fazer novo. Quando você levanta de uma situação e anda, você está caminhando para o novo de Deus na sua vida. Então que nessa manhã nós viemos caminhar para o novo de Deus na sua vida. A gente só tem que fazer assim, Jesus, eu quero ser curada. Eu só quero ser escolhida, eu quero me colocar nesse lugar de escolher ser curada. E não escolher continuar sendo vítima. Só escolha hoje ser curado. Só queira hoje ser curada. Só queira hoje ser curada. Só queira sair desse lugar de vítima, porque esse não é o lugar do Filho de Deus. O lugar do Filho de Deus não é de vítima. E você não é uma vítima, você é um filho, uma filha amada de Deus. E Ele tem o melhor para os seus filhos. Ele sempre vai ter o melhor para os seus filhos. Esse lugar, essa prisão emocional, essa paralisia mental que você vive, não é o teu lugar. Não é o lugar que Jesus quer continuar te observando. Então Ele te pergunta, tu queres ser curado? E qual que tem que ser a tua resposta? Eis-me aqui, Senhor. Me cura hoje. Me cura, me liberta das minhas prisões emocionais. E me cura. Vamos orar? Vamos orar, porque eu tenho certeza que hoje vai sair muita gente abençoada daqui. Liberto das prisões emocionais, das cadeias que nos aprisionam nos sentimentos ruins. Nós vamos ser libertados hoje, porque Jesus chegou no nosso tanque. Jesus chega no nosso coração hoje. Jesus chega para fazer a diferença. Jesus chega para nos fazer uma pergunta nessa manhã. Tu queres ser curado? Não vamos mais dar desculpa para Ele, não. Ele quer nos curar. Ele só quer ver um sim. Ele só quer ouvir um sim da sua boca. Sim, eu quero ser curado. Nós vamos orar. E aí você vai falar esse sim para Jesus. Jesus, sim, eu quero, me cura. Me cura, eu quero ser curada. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora, Jesus, em comunhão com essas pessoas que estão aqui comigo. Senhor, nós aprendemos. Nós queremos abandonar esse lugar de vítima, nós queremos abandonar esse lugar de derrota, nós queremos abandonar essa vida de fracasso, nós queremos abandonar o que nos aprisiona, nós queremos abandonar os sentimentos que nos faz afundar, nós queremos abandonar tudo aquilo que tem nos jogado no abismo, Pai. Pai, que hoje venha ser um momento de cura, que venha haver cura nessa manhã. Pai, eu não tenho poder nenhum.
Eu também preciso ser curada, assim como essas pessoas que oram junto comigo. Nós precisamos de uma cura interior, Senhor. Que o Senhor entra com essa cura, que o Senhor entra com esse bálsamo, que o Senhor entra com esse tratamento, que o Senhor seja o remédio nessa manhã. Pai, que essa cura venha a ser instantânea. Pai, faça em nossas vidas aquilo que o Senhor fez com o homem de Betesda. A cura foi instantânea. Ele passou 38 anos naquela situação, mas quando o Senhor chegou na vida dele, a cura foi instantânea. O Senhor dá uma ordem, e a ordem que é dada, que sai da tua boca, Jesus, tem que se cumprir nas nossas vidas. Então, Pai, o Senhor nos pergunta hoje se nós queremos ser curados. E a nossa resposta é um sim, nós queremos ser curados nessa manhã pelo Senhor. Papai querido, nós queremos ser curados das nossas feridas, das nossas mágoas, das nossas dores, das nossas prisões emocionais, das nossas prisões mentais. Nós queremos ser curados dessa paralisia que nos aprisiona neste lugar de sofrimento. Pai, nos liberta hoje, que essa cura venha a ser instantânea, Senhor. Pai, eu sei que esse clamor está chegando nos teus ouvidos. Eu sei que o Senhor olha a intenção do coração de cada um, e cada um aqui, a intenção é de ser curado por Ti hoje. Não amanhã, não o mês que vem, não daqui a um ano. Eu sei que tem curas dentro de nós que levam tempo para serem restabelecidas. Mas essa cura que a gente busca hoje, Pai, é essa cura do tanque de Betesda. É essa cura instantânea. Esse alívio, esse refrigério na alma agora, não é depois. Assim como o Senhor fez na vida daquele homem, Senhor. O Senhor deu uma ordem para que ele levantasse e andasse. E ele andou, Senhor. E ele andou. Na minha mente, eu acredito que as perninhas dele eram fracas, porque 38 anos numa mesma situação, paralisado, nós ficamos enfraquecidos, Pai. Mas que ainda enfraquecidos, ainda com as pernas meia bobas, ele andou. Ele andou e o Senhor deixou registrado. Por que o Senhor deixou registrado no teu livro essa história? Para que eu e essas pessoas que oram pudéssemos ter esperanças de sermos curadas. De sermos curadas. Então que nessa manhã, Senhor, dê a ordem para nós, de levantarmos e andarmos. E nós sairemos curados, Senhor, dessa situação, desse problema, desse desafio, dessa prisão. Você quem crê no nome de Jesus. Você quem crê naquilo que Ele fez por você na cruz. Diga amém. Amém. Respira bem fundo, ó. O que mais me alegra nessa passagem e o que me enche de esperança nessa passagem é que essa cura foi muito rápida. Essa cura foi. Teve um cego que Jesus curou, que Jesus precisou, Jesus cura ele, mas quando Jesus manda ele abrir os olhos, ele não enxerga 100%. E aí Jesus faz novamente o processo da cura ali, manda fechar os olhos. E aí ele é curado, aí é onde ele abre, realmente ele passa a ver com clareza. Eu sei que a cura que Deus quer nos permitir hoje é para agora. Você não entrou nessa live em vão. Você não ouviu essa palavra em vão. O Espírito Santo não nos direcionou com essa instrução em vão. Ele sabe que pessoas precisam ser curadas nessa manhã, nesse lugar, nesse tempo, nesse agora, nesse presente. E a cura que Ele quer nos ofertar hoje, para mim e para você, e eu tenho certeza que essa cura já te alcançou, porque eu creio num Deus muito grande. Eu creio num Deus de milagres. E eu sei que Ele fez o milagre hoje. Ou o início desse milagre aconteceu agora. Mas eu sei que Ele se manifestou na minha e na tua vida, para que nós viéssemos nos libertar dessas prisões emocionais, dessas paralisias mentais que têm nos condicionado a uma vida de derrota, de fracasso. Então, que nessa manhã você saia curado. E a ordem de Jesus para mim e para você e para aquele paralítico é: levanta e anda. Mas tá levanta e anda. Mas eu não tenho, levanta e anda. Jesus não tá te perguntando nada disso. Ei, deixa eu te falar, a partir do momento que você levantar e andar, Deus vai dar os recursos que você precisa.
Para de ficar condicionando a tua vida na falta dos recursos. Ah, falta isso, falta aquilo, é porque eu não tenho isso, é porque eu não tenho aquilo. Ei, ele falou só pra mim, pra você levantar e andar. Só faz isso. À medida que você for precisando dos recursos, ele vai colocando conforme você for precisando. O Pai sempre dá aquilo que nós precisamos. Ele não dá em estoque, ele só dá o que a gente precisa para esse momento. Então que nessa manhã você venha ficar com essa palavra abençoada. E eu queria fazer um pedido muito especial para você que me ouve. Se você fez sentido isso para você, precisa fazer sentido para outras vidas. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live com alguém que você sabe que precisa dessa cura, de se libertar dessa paralisia. Compartilha. Leva essa mensagem para mais pessoas. Tem um monte de gente vivendo vítima, vivendo vitimismo, vivendo uma paralisia mental, vivendo uma paralisia emocional, uma prisão, uma cadeia. Compartilha essa live. Pensa em... Compartilha o máximo de pessoas. Compartilha no seu perfil. Compartilha com pessoas que precisam ser libertas e curadas hoje por Jesus. Amém? Não quebre a tua rotina espiritual. Amanhã nós estaremos aqui no Café com Cristo. Mais um dia de vitória. Vamos levantar e andar? Esse é o convite de Jesus para hoje. Um beijo. Até amanhã.